Vamos entender sobre o que é espiritualidade na perspectiva da psicologia positiva. Hoje, a minha convidada é a minha querida, ela é uma querida para mim, a Valesca, professora doutora Valesca Guerra. Professora doutora Valesca Guerra, eu vou chamá-la de Val durante vários momentos vocês vão ver que eu a chamo de Val. Mas a professora doutora Valesca Guerra, ela é professora de psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo e ela é também coordenadora do grupo de estudos e pesquisa em psicologia positiva, lá que tem a sede lá em Vitória, no Espírito Santo. E ela estuda sobre espiritualidade na perspectiva da psicologia positiva. Val, vamos falar de espiritualidade dentro da psicologia positiva. Vamos sim. Então eu já vou começar perguntando. Pode começar. Dentro da psicologia positiva, o que é espiritualidade? Tem algum construto, tem alguma ideia, o que é, na visão da psicologia positiva, o que é espiritualidade? Então, tem sim. Tem várias ideias, na verdade, associadas com isso. Mas antes de eu começar, você já começou perguntando, deixa eu começar agradecendo pelo seu convite tão querido, assim, saudade de você. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Verdade. Mas a gente está sempre em contato, né? É muito bom ter esse contato com você. E queria muito agradecer a você por esse convite para falar sobre um tema que é tão caro, um tema tão querido para mim. E também agradecer a minha mestranda, a atual mestre em psicologia, ela defendeu já, a Andréia Barbosa, que foi uma das pessoas que chamou mais minha atenção para esse tema, né? Ela começou a fazer mestrado comigo em 2018, defendeu agora no começo desse ano. E ela chegou super interessada em estudar a espiritualidade, entender qual era, né, como era que a psicologia positiva tinha acesso a esse tema. E ela conseguiu mais de 800 participantes, pessoas interessadas em responder à pesquisa, em responder sobre espiritualidade. E defendeu uma dissertação linda chamada Espiritualidade e Sentido de Vida, a importância para o funcionamento saudável. Né? Então, queria muito também agradecer a Andréia por ter colocado a gente em contato, né, em movimento com o tema, porque todos os estudos da gente, eles acontecem em parceria, né? A gente nunca estuda nada sozinho. Então, foi uma parceria que eu acho que foi muito válida, muito interessante. Sobre a tua pergunta, a espiritualidade, ela tem duas vertentes dentro da psicologia positiva, né? Tem o estudo dela direcionado, explicitamente relacionado à espiritualidade, como domínio que vai influenciar a resiliência, que vai influenciar vários outros conceitos, as emoções positivas, a conexão com as emoções positivas, mas também tem a espiritualidade enquanto força de caráter, né? Como uma das construtoras, uma habilidade a ser trabalhada, que vai influenciar e contribuir para a formação da virtude de transcendência. Então, a espiritualidade ela é tão importante para a psicologia positiva que ela tem mais de uma entrada dentro da abordagem, né? E eu acho isso muito interessante. Ela é percebida muito como uma busca de compreensão, né? É uma busca que cada um de nós tem, de uma compreensão que é relacionada a questões existenciais, questões maiores, assim, a nossa necessidade de transcendência, de compreender o sentido das coisas, compreender o sentido da vida, se nós temos um propósito aqui ou não, e que tipo de contribuição nós podemos fazer para a nossa comunidade de uma forma geral, né? Então, esse conceito, por ser um conceito muito abrangente, ele pode ou não estar associado ao desenvolvimento de uma crença numa divindade, em um Deus ou num ser superior, e além disso, há práticas religiosas formais, há religiões formais. Você pode associar ou não a esse tipo de ação, de cognição e de emoção envolvida nisso.
Tá, então, tipo assim, tem diferença entre religiosidade e espiritualidade? Sim, tem uma diferença, e o que eu achei mais interessante na pesquisa da Andrea foi exatamente entender isso, como as pessoas têm consciência dessa diferença. Elas compreendem a diferença que existe. Né? Muitas pessoas ainda têm um certo pé atrás com o tema de se estudar religiosidade na psicologia, né? Estudar espiritualidade, porque elas acham que a gente está falando de religião. E pode ser que se esteja, mas não necessariamente é Não obrigatória essa necessariamente. associação. Né? Então, tanto a espiritualidade como a religiosidade, elas têm em comum entre elas uma busca por uma conexão com algo maior, por algo que você considere sagrado, tá? E isso, de novo, pode ter a ver com uma crença numa divindade ou não. Todos eles vão envolver crenças, vão envolver atitudes, comportamentos, rituais específicos, de acordo com cada pessoa. Mas a vivência da religião, ela é só uma das formas possíveis de busca por esse sagrado, por esse transcendente. Então, a religiosidade, ela é mais uma tentativa de conexão com o sagrado através de uma porta específica de uma religião formal. Né? Tá? É, Então, fala. não, tipo assim, às vezes, eu queria até ver se você corrobora com essas minhas ideias. Às vezes eu tenho a ideia, a impressão, né, de que a religiosidade fica no campo, assim, do saber. Eu sei como fazer para conectar-me com o sagrado. E a espiritualidade está no campo do fazer, do tipo, eu Uhum, faço, eu uhum. vivencio formas de me conectar com o sagrado. Tipo, é meio É, saber e fazer. aham. Faz Essa sentido? percepção que você tem faz sentido. E faz sentido exatamente porque o que a religiosidade faz, né, e que é muito, muito claro, o que a religiosidade faz, ela fornece instruções. Ela dá instruções por conta da religião formal, que já é formal, tem rituais específicos, tem toda uma ideologia já pronta, né? E o que você faz é se encaixar naquele espaço, naquela porta que se abriu, você se encaixa. A partir dali, você vivencia essa sua espiritualidade, religiosidade, de acordo com aquilo que já está posto, né, por aquela religião. Enquanto que a espiritualidade, na verdade, ela é de cada um. Ela não tem essa ritualização, essa formalização já posta. É você que tem que descobrir o que funciona para você, como aquilo vai servir para você se conectar com esse algo maior, independente do que você acredite, né? Então, é algo que é profundamente individual, particular e íntimo na sua relação com as suas crenças. Então, não passa por essa formalização, essa ideologização, né, de uma proposta formal. Pode Tá? A passar se for espiritualidade, do interesse. se a pessoa souber e fazer ao mesmo tempo, né? Isso, exato. Vivenciar aquilo que ela aprendeu, né? Vivenciar Uhum. aquilo que ela aprendeu. A espiritualidade, ela é um indicativo de saúde emocional? É um Sim. fator protetivo? Fator de proteção? Existem várias pesquisas que vão falar sobre a importância da espiritualidade, os benefícios que a espiritualidade tem, né, enquanto fator de proteção. As pesquisas vão indicar uma quantidade enorme, tanto na contribuição, por exemplo, para desenvolvimento de resiliência. Ela é importante para desenvolver resiliência, porque, no geral, os benefícios da espiritualidade, o porquê deles, né? Tem várias pesquisas que vão falar sobre a importância de disso que você falou, do fazer. Pessoas que têm conexões espirituais, independente de estar atrelada a uma religião ou não, elas, no geral, têm práticas comuns. Essas práticas comuns, essas ações que são comuns, elas, no geral, vão envolver o quê? Elas vão envolver trabalho voluntário, serviço comunitário, que a gente já sabe, já existe muita pesquisa em psicologia positiva, que é um dos grandes fatores que desenvolvem bem-estar e emoções positivas, né, o trabalho voluntário.
elas, em momentos de estresse, por exemplo, elas têm uma tendência grande a meditar, a orar, a entrar no íntimo e pensar sobre aquilo, ao invés de ficar utilizando, por exemplo, comportamentos, estratégias de enfrentamento que não são saudáveis, como usar drogas, beber em excesso, comer excessivamente. Então, elas se utilizam dessa conexão para utilizar como estratégia de enfrentamento diferente. Então, isso também gera emoções positivas, gera uma conexão diferente, uma compreensão diferente daquele problema ou da situação que você está passando. A busca por conforto e orações vai ajudar as pessoas, né, a lidar com emoções difíceis, assim como a meditação, ela ajuda a gente a lidar com emoções difíceis, vai estimular várias emoções positivas, vai estimular várias forças de caráter, como o perdão, a esperança, a gratidão, né? Então, o estímulo de todas essas coisas fortalece um outro ponto, além de fortalecer a nossa relação com nós mesmos, fortalece também os nossos bons relacionamentos sociais. Nós perdoamos mais, nós temos mais esperança, nós expressamos gratidão a outras pessoas, né? E a expressão dessas emoções são dos principais preditores de saúde, né? De longevidade, de felicidade nas pesquisas. Além disso, como vai ajudar a fortalecer bons relacionamentos, relacionamentos positivos, a pessoa tem a tendência também a passar, por exemplo, mais tempo com a família, tá? O que aumenta também uma sensação de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade, né? Então, existem várias pesquisas que vão falar sobre a importância da religiosidade para o aumento de satisfação com a vida, para o aumento de bem-estar, né? Para a qualidade de vida, para a experiência de flow, para a experiência de fluxo também, né? Então, a espiritualidade, a vivência da espiritualidade, ela tá ligada, por exemplo, à qualidade de vida tanto para a população clínica que tem diagnóstico clínico, como para quem não tem, né? Então, já tem muita pesquisa, já é bastante pesquisado, e isso fala da vivência dessa conexão, de algo que é íntimo seu, que não precisa passar pela porta. Se passar, se funcionar para a pessoa, que passe, que funcione, está ótimo, está excelente, né? Mas não é necessário. Pessoas ateias, pessoas que não acreditam em nenhuma divindade, que não acreditam em Deus, podem ter espiritualidade. Podem. No Congresso de Psicologia Positiva lá na Austrália, eu encontrei, mas é porque, assim, espiritualidade é um tema que me interessa muito, é a minha primeira força espiritual, força pessoal é a espiritualidade. E eu estava comentando com a Val, e aí eu vou compartilhar com vocês, lá na Austrália, eu fui assistir alguns workshops, né, que tinha, sobre espiritualidade, mas eu fui pelo tema. E nos workshops eu encontrava o Martin Seligman assistindo os mesmos eventos que eu, porque o tema também era de interesse. E aí tinha muitas pesquisas assim muito bacanas que mostravam assim como que a espiritualidade ela nos protege até mesmo em termos cerebrais. E uma das coisas que eles falaram, e eu gostei muito, é assim que a espiritualidade são momentos de autotranscendência, aqueles momentos que a gente consegue transcender o momento presente e se conectar com algo maior. E aí a gente, para mim, eu falei, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, uau, agora eu entendi. Ufa! Pois é, eu acho interessante essa associação com a transcendência. Por exemplo, o humor. O humor enquanto força de caráter, né? Ele está na teoria do Vale-Tunnel como uma virtude, ele também contribui para a virtude de transcendência junto com a espiritualidade. Sim. Né? Sim. Por que ele está ali? A gratidão está ali também, né? Então, tem associações que são interessantes de ser feitas, e que é uma necessidade também que eu percebo, da gente entender o que é essa transcendência, do que é que se fala quando a gente fala de transcendência, o que é essa virtude de transcendência, né? E por que existe essa relação
entre essas habilidades, entre essas forças que vão ser trabalhadas para chegar a essa transcendência, né? E aí existem muitas pesquisas, muitas teorias diferentes da psicologia que vão contribuir, né? Teorias humanistas, que vão contribuir para a compreensão dessa transcendência e da importância da autotranscendência, né? Um que eu achei super interessante, como a psicologia positiva, ela é cuidadosa e carinhosa, por exemplo, com a teoria do Viktor Frankl, a logoterapia, né? Que, assim, é uma teoria muito antiga, que foi escrita e proposta e divulgada, e, né, muito antes da psicologia positiva em si ser formalizada, né, ter seu início formal, mas que tem tanta coisa a ver, tá tão relacionada que não dá para dizer que não faz parte. Ela tá ali. Sim, sim. Eu já tinha lido Em Busca do Sentido, mas no começo da quarentena eu reli. E Em Busca do Sentido, eu leio alguns livros, né? Sempre quando eu preciso de... Eu tenho alguns livros que eu considero, assim, fontes de sabedoria, né? Então, tipo, eu releio. Eu sou a doida que meus filhos falam assim, mas você já leu esse livro, mãe? Você já sabe o final. Eu falei, vocês vão entender. Tem livros que você vai ler 3. Imagina. Mais de uma vez. Que você vai ler, depois você vai entender. E Em Busca de Sentido foi um livro que eu reli no começo da quarentena e me deu um... Tipo, a gente vai tirar de letra. Tipo, várias... E isso é um caminho, né? Na leitura do livro, buscar, é uma maneira de vivenciar a espiritualidade, né? Sim, com certeza. Gente, só fazer um parênteses, Val. Para quem não conhece Viktor Frankl, leitura obrigatória. É um psiquiatra... É um psiquiatra que formou a teoria dele porque ele foi sobrevivente de um campo de concentração. Detalhe, tá? Só detalhe. O cara fala de sentido de vida com várias pessoas morrendo literalmente. Ele também estava morrendo aos poucos, não era fome simbólica, era fome física, tá? Então, uma pessoa que num campo de concentração fala de esperança, fala de transcendência, espiritualidade e de sentido de vida, é leitura obrigatória. Pronto, Paulo. É que tem horas que eu tenho que falar para o público assim, ó. O pessoal, né? E eu acho interessante como as pessoas ainda conhecem pouco o Viktor Frankl, né? Assim, ele é muito pouco difundido, gente, como pode uma figura. E assim, foi uma ótima sugestão. Não, eu também não. Eu também não. Aqui é interessante porque assim, eu comecei a estudar depois da faculdade, e aí lá eu sou paraibana, sou formada pela UFPB, né? E aí hoje, na UFPB, nós temos um dos principais estudiosos da logoterapia, que é o Tiago Aquino. Ele é professor do curso de graduação em Ciências da Religião, lá, né, na UFPB. E ele estuda muito, ele sabe muito sobre logoterapia. Uma das pessoas, ele é o meu guru de plantão, assim, quando eu preciso tirar dúvidas sobre Viktor, sobre a logoterapia, é para ele que eu ligo, é para ele que eu mando mensagem, né? E assim, é muito interessante a percepção que o Viktor Frankl tem sobre o que é espiritualidade. Porque ele vai falar sobre isso, né? Para quem não conhece a proposta do Viktor Frankl, ele fala sobre a importância do sentido de vida, né? Ele vai falar sobre, para ele, tudo que é humano, tudo aquilo que é característico do humano e da humanidade, né, em termos positivos, e que nos diferencia dos outros animais, é espiritualidade. Então, para ele, o humor é espiritualidade. A liberdade é espiritualidade, o nosso senso de responsabilidade, nossa consciência, a nossa intencionalidade nos nossos atos, isso também é espiritualidade. Por quê? Porque todas essas coisas, elas
obedecem, elas servem a um propósito, que é a função da força de caráter, de organizar, né, de contribuir para a formação da virtude de transcendência, elas vão servir a esse propósito de nos fazer transcender. E aí, essa noção de transcendência, que é viver essa experiência, viver a si mesmo e o mundo de uma forma não limitada por esse ego, né, por nós mesmos. É você conseguir ter um senso mais elevado de conexão com o resto do mundo. Você se perceber como parte de tudo e desaparecer um pouco, se perder um pouco essa noção tão fixa de ego e de identidade que a gente tem para que a gente se conecte com algo que é maior. E isso é, assim, primeiro, é super poético, é bonito demais, né? É um texto lindo. É como eu explico para as minhas crianças, né? Espiritualidade é você se sentir conectado com algo tão maior do que você e você querer fazer algo para contribuir para o mundo ser um lugar melhor. E aí, sim, por exemplo, o humor. Nossa, mas o humor, sim, nós estamos contribuindo para que naquele momento a alegria, o mundo de alguém esteja melhor, né? Tipo, o mundo de alguém esteja melhor. Nossa, gratidão da transcendência, é uma forma de vivenciar a espiritualidade. Sim, eu também estou contribuindo para que o mundo de outra pessoa esteja melhor, né? Eu vacino meus filhos, sabe, Valesca? Eu falo que é muito difícil ser meus filhos. Qualquer dia eu vou fazer uma live com eles. Eu falo para eles assim, a Valentina tem 11 e o Adrian tem 8. Aí eu falo assim para eles: vocês precisam saber o sentido da vida. O sentido da vida é a gente cultivar a espiritualidade para tornar o mundo melhor, entendeu? Se vocês souberem o sentido da vida, vocês já vão ter um monte de sofrimento eliminado. Aí eles olham para mim: tá bom, mãe. Tá bom, mãe, tudo bem. Estão aceitando o sentido que você está impondo, né? É super espiritual. Você viu que eu sou super espiritual. Eu já falo, não. Vocês vão ficar. Eu falei assim, aí eu brinco com eles: vocês não vão ser adultos procurando o sentido da vida. A mãe de vocês já contou. Muito bom, muito eu já contei. E aí, essa importância desse sentido, né? Assim, e falar sobre isso para as crianças também é fundamental, de compreender. Por exemplo, agora a gente, todos nós, nesse momento específico, momento de pandemia, todo mundo de quarentena, trancado dentro de casa, né? Primeira vez que eu passo batom em nem sei quanto tempo, né? Para aparecer aqui para vocês. Mas o que é esse sentido de vida, né? Assim, é você compreender a vida, né? Existem várias definições aí que a gente vai encontrar, mas tem uma definição que eu acho muito legal, que vai dizer, eu vou ler aqui ela para vocês, que é o sentido de vida como o grau em que as pessoas compreendem e percebem significância nas suas vidas, bem como o grau em que elas percebem que possuem um propósito. Então, a gente está falando aí de duas dimensões dentro desse sentido, né? Não só a compreensão, eu tenho um sentido na minha vida, eu compreendo esse sentido, eu compreendo a minha conexão com isso que é algo maior. Mas também a questão do propósito, eu compreendo esse sentido e eu aspiro a algo, né? Que foi isso que você falou. Então, o sentido da vida é esse, e tem a aspiração do fazer o mundo melhor, tem essa continuação. Né? Não é só, eu estou aqui, eu compreendo. Eu estou aqui, eu compreendo e eu vou atuar sobre isso também. Né? Eu vou agir em cima disso. Que é aquilo que a gente falou no começo da live. O saber e o fazer. Não basta só saber. Tem que fazer. Isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Tanto é que, assim, muitas pessoas, elas vão reclamar, e eu acho que, e com razão, esse ranço, eu vou usar o termo ranço, que as pessoas têm com muitas religiões, ele vem por conta da dificuldade que várias pessoas têm de fazer essa conexão com algo maior. Essa conexão, esse momento de comunicação íntima real
com aquilo que você acredita, que aí é independente da regra, do ritual, da norma, do que seja, é você com o seu Deus, é você com a sua divindade. Se você não acredita, é você com a natureza, com a sua comunidade, com a sua causa, né? Porque uma causa, uma pessoa pode se dedicar a uma causa e transformar isso em aprendizagem espiritual, né? E aí, quando você não tem essa conexão, a religião ela passa a ser vivida de uma forma externa. Ela é muito mais um grupo social do qual você faz parte, que você frequenta, do que realmente uma intimidade sua, uma relação sua de comunicação com aquilo que você acredita. Então, a partir do momento que ela é um grupo social, você vai se adequar às normas do grupo social. E as normas do grupo social são normas humanas falhas, são normas que vão falar que pode ser preconceituoso, que pode uma série de coisas que, na verdade, não condizem com a noção da espiritualidade real, né? Daquilo, dessa conexão, saber que todos nós estamos conectados. Então, assim, por exemplo, existem várias fontes possíveis de sentido, várias coisas que a gente pode, e aí é de cada um, né, de cada um a escolha desse sentido, do que é uma fonte de sentido para você, pode ser sua autorrealização, pode ser relacionamento específico, pode ser se autoaceitar, né, ter autocuidado e autoaceitação, autocompaixão, pode ser a sua intimidade, essa relação de intimidade, de comunicação com algo que você acredita, o crescimento pessoal, alcançar necessidades básicas tão importantes para tantas pessoas que não têm acesso àquilo. Aquilo pode ter um sentido de vida que é extremamente importante, né? E outra coisa que também que é importante lembrar é que esse sentido de vida ele também pode mudar. Ele não é fixo para a vida toda. Né? Se você usa, por exemplo, o seu trabalho como uma fonte de sentido importante para você, quando você se aposentar, se você não conseguir outra fonte, você pode ter sérios problemas de saúde. Tanto de saúde física como de saúde mental. Pode adoecer. E é muito comum isso acontecer, na verdade, né? Várias pessoas adoecem depois que se aposentam. Eu lembro muito claramente disso quando meu pai se aposentou. Né? Meu pai trabalhou, assim, nordestino, paraibano, de interior, trabalhou a vida toda, começou a trabalhar com 15 anos de idade, quando se aposentou, adoeceu. Né? E aquilo tinha um sentido para ele, tinha um propósito, algo que ele aspirava, uma vida melhor, uma qualidade de vida para dar para a família ali, que a partir do momento que ele alcançou e se aposentou, ele adoeceu, e adoeceu seriamente. Eu liguei para minha mãe dizendo, precisa arranjar uma lavagem de roupa para Painho, porque ele precisa de alguma coisa, né? Para substituir aquele sentido. E isso acontece com várias coisas. Se você coloca num determinado momento o cuidado, por exemplo, de um relacionamento, de uma pessoa que você tem que cuidar, né, que demanda cuidados e que você faz aquilo com amor, com dedicação, e acontece alguma coisa, aquela pessoa morre, como fica o seu sentido? Qual é o seu sentido? Você tem que redescobrir, né? E aí, essa presença de sentido, não importa onde você coloca esse sentido, né? Ela vai ajudar você nesse processo de transcendência, mas também, e isso vai ter uma série de efeitos, ela está associada com muitos afetos positivos, com satisfação com a vida, com saúde, a presença de saúde física, você é mais saudável, longevidade, qualidade de vida, autorrealização. Tem várias pesquisas que vão falar sobre a importância da presença do sentido. A ausência do sentido, essa busca, você não saber que tem sentido, qual o sentido da sua vida, já por outro lado já está associado a índices maiores de depressão, né? Ao ansiedade, ao adoecimento, suicídio, uso de drogas, né? Então é muito importante esse processo. E nesse momento que a gente está passando agora, esse é um tema que eu considero absolutamente fundamental de se associar, porque eu não consigo dissociar espiritualidade e sentido de vida, são duas coisas, né, que estão ali, fazem parte uma da outra na conversa. E muitas pessoas, nesse momento, que estão trancadas nas suas casas, estão afastadas dos seus trabalhos, elas estão afastadas dos seus sentidos de vida.